Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvinte! Eu sou a Amanda. E eu sou a Bruna. E é isso aí, hoje nós vamos falar sobre uma série que deveria estar sendo mais falada, mas infelizmente na verdade, eu nem sabia que ela estava rodando até eu ser surpreendida com uma crítica positiva. Você sabia dessa série, Bruna? Eu não sabia, na verdade, quem me apresentou foi você. Pois é, essa série que nós vamos falar hoje chama O Silo, e é uma série da Apple TV, e infelizmente nós aqui no Brasil não temos tanta divulgação das séries da Apple TV, o que é uma pena, porque só esse ano nós já tivemos algumas séries bem elogiadas, produzidas pela Apple TV. E é o caso do Silo, que está com uma pontuação altíssima, e inclusive já foi até renovada para a segunda temporada. O meu maior choque de não saber que essa série estava rodando é que eu sou muito fã da trilogia dos livros. E a gente quer falar sobre isso aqui hoje. Mas antes de a gente falar sobre o Silo e essa minha empolgação toda com essa série que eu achei incrível, já vou adiantar que eu achei incrível, eu quero mandar um beijo, aqui no nosso momento do beijo. Eu quero mandar um beijo muito especial pro Thiago e pra Ludmilla, porque quando esse episódio for ao ar, nós já teremos ido à Bienal juntos. E voltei, gente. Fui pro futuro, voltei e é isso. Então, um beijo. E você, Bruna, tem algum beijo especial? Eu ia mandar um beijo pro Thiago, mas você já roubou o meu espaço, mas tudo bem. Manda também, ué. Um beijo, saudade de gravar com você. Dou um beijo também, saudades. E um beijo pra todos os ouvintes aqui que nos acompanham. É isso. Vamos falar de Silo. Silo é um romance distópico escrito por Hugh Howey que, na verdade, começou a ser publicado em contos de maneira independente em 2011. Os contos de Howey fizeram tanto sucesso que atraíram propostas para a publicação do livro completo com a história do Silo e de Juliette, a protagonista. O leitor pode acompanhar a trajetória por um mundo devastado onde só teria sobrado uma gigantesca estrutura subterrânea que abriga poucos milhares de pessoas, descendentes daqueles que sobreviveram a alguma catástrofe mundial, do qual não se tem mais registros. Tudo que se sabe é que o exterior do Silo é letal, mas não faça muitas perguntas, pois é para lá que todos os questionadores são enviados. Então, vamos começar aqui do começo. Um silo é uma estrutura feita para abrigar alguma coisa, geralmente para armazenar grãos. Isso faz sentido numa analogia muito inteligente para uma série, para uma história que trata de um lugar subterrâneo, uma escavação ali em que foi feita uma estrutura de metal para guardar pessoas. Porque nós estamos falando de um universo que foi, aparentemente, porque nós não temos muitas respostas nesse início, totalmente devastado, sabe-se lá pelo quê, e a vida no exterior do silo seria inviável. Então a gente tem esse mundo aí que as pessoas vivem confinadas nessa estrutura, nesse silo que tem algumas centenas de andares que são conectados por uma grande escadaria, uma única escadaria central, e essas pessoas vivem ali numa comunidade cooperativa. Então cada um precisa ter a sua função. Tem o povo da mecânica, tem o povo da agricultura, tem o povo do refeitório, tem o povo da ala médica, tem a galera da segurança, tem a galera do judicial, cada um com a sua função para manter essa sociedade viva. E como é uma série de ficção científica, nós temos algumas especulações tecnológicas, especulações de estudo da sociedade, de como o ser humano se comportaria em um ambiente totalmente hostil, basicamente impróprio pra vida, né? Isso te surpreendeu de alguma forma, amiga? Eu te confesso que eu não esperava. Eu acho que o sistema deles funciona muito bem, até me surpreendeu muito.
eles falam das rebeliões. Bom, até como eu tinha comentado com você, pro pessoal que é gamer aí também, vai lembrar muito Fallout. É bem aquilo. Você delega a galera das fazendas, a galera da mecânica, e é aquilo. Eles têm que rodar bonitinho, não pode dar problema. Exatamente. A questão de que eu te perguntei se te surpreendeu é porque, pra quem conhece Fallout, que é um jogo lá de 1997, o primeiro Fallout, ele ganhou uma cara totalmente nova com a Bethesda, que aí começou a ter esse mundo aberto do Fallout e tal. Mas pra quem já é familiarizado com essa história, sabe que tem inspiração muito forte aí, porque nós também temos essa questão de uma estrutura que abriga pessoas, que é um bunker, na verdade, no caso do Fallout, até que essa ameaça externa seja exterminada, desapareça esse problema ali que tá afligindo a humanidade. Só que no Fallout sempre acontece alguma coisa que você tem que sair. Você é obrigado a sair por algum motivo. Aqui no Silo tem as suas semelhanças, até porque a série já começa, uma das primeiras cenas, tanto do livro quanto da série, é do xerife Holston pedindo para limpar. E aqui no contexto desse mundo, você vai ouvir essa palavra algumas vezes, ouvinte. A limpeza significa sair do silo. Então você não pode mais voltar, até porque você vai morrer. A morte é certa. Você leva com você no seu traje uma esponjinha que você vai utilizar para limpar o sensor que projeta para dentro do silo a imagem de como está o mundo lá fora. E essa é a única imagem que todos aqueles habitantes, que são alguns milhares de habitantes, em torno ali de uns 10 mil, né? Até feito uma contagem em algum momento lá. Essa é a única imagem do exterior que essas pessoas têm. É uma imagem fixa, só tem aquilo. Essa imagem vai dar o que falar nessa temporada, que ela vai ser basicamente o plot principal aí, um dos plots principais que a gente vai acompanhar. Além disso, a gente tem os nossos personagens, e assim, só pra dar uma contextualizada melhor, o xerife Holston não é o protagonista, ele apenas vai pedir pra sair. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Inclusive, na história do Silo, eles não têm nenhum xerife que tenha ido pra limpeza, mas a protagonista que vai assumir as rédeas da história é a Juliet. E nós vamos comentar bastante sobre ela mais pra frente, mas já pra deixar encaminhado que a Juliet é simplesmente uma moça da mecânica, que mantém ali o gerador vivo e a questão ali de reciclagem, de consertos, etc. E a Juliet é que vai ganhar essa posição de protagonista na história e vai seguir os passos aí do Holston de por que ele quis sair. Parece muito improvável, uma coisa muito desconectada, mas é isso que acontece. Ela meio que cai ali de paraquedas. Ela queria saber, mas não era bem assim, né? Por que a Juliet aparece nessa história? Aí nós vamos começar a ter algumas questões, porque é aí que as diferenças entre o livro e a série começam, e eu quero explorar isso um pouco melhor. Mas na série, ela aparece porque um crush dela, um affair dela, porque não é um namorado oficial, porque não pode. Nessa sociedade, eles precisam de uma autorização especial ali pro casal, e ela não tinha essa autorização. Esse carinha, esse boy da vida dela, aparece morto, e ela fica completamente obcecada do como ele morreu. Nessa obsessão da Juliet, ela acaba indo por caminhos muito obscuros, naquela loucura de eu preciso falar com alguém, ele foi morto, isso não foi suicídio, estão armando alguma coisa e tal, e aí ela acaba atraindo a atenção desse xerife, que também começa a ficar muito pilhado com essa história da Juliet. Porque pra ele não teve só essa história dela, né, pra ele já ficar pilhado. Sim. Eu acho que não vai ser spoiler nenhum, falar um pouco aqui do Becker, né, porque o primeiro episódio, como você disse, ele já era o xerife, ele era casado com a Alyson, e eles, como você disse que todos os casais têm essa permissão pra serem casais, eles também têm permissão de natalidade, até porque o Silo não comporta muita gente. Eles já estavam, se não me engano, na terceira tentativa deles, e eles não conseguiam engravidar. E isso meio que mexe ali com a cabeça da Alyson, né, e ela vai procurar uns motivos por quê, o que vai levar ela também, em determinado momento, a pedir pra sair. E aí, isso também já é um gancho que já tava meio mexendo ali na cabeça do Becker antes dele conhecer a Julie. Detalhe que ela vai pedir pra sair, nossa, coincidentemente,
por que será, pouco depois dela ter contato com esse boy aí da Juliet. Porque nessa busca dela por respostas, ela acaba conhecendo o George, que é o namorado não oficial da Juliet. Ele tem um passado, assim, muito complicado. Muito complicado. Mas antes a gente falar desse passado muito complicado, porque aí a gente vai ter que entrar numa discussão muito cabeça aqui, para situar o nosso ouvinte, Bruna, qual a sua opinião até o momento? Muitas perguntas, né? Poucas respostas, muitíssimas perguntas, mas essas perguntas são interessantes? Sim, essas perguntas são interessantes e é uma série que, pelo menos pra mim, ela me consumiu de tal forma que eu acabava um episódio e eu queria consumir pra saber o próximo, sabe? Assim, será que vai ter resposta no próximo? O que vai acontecer? Sabe aquela série que ela te prende na dinâmica dela? Então, assim, eu acho que são dúvidas que surgem, apesar de não terem todas as respostas, mas que elas te fazem querer ficar ainda mais interessado na trama. Inclusive, eu acho que as atuações ajudam muito nisso. Porque o elenco dessa série é bom. Não são atores, nossa, super conhecidos de todo mundo. Mas eu tenho ali nessa série alguns atores, como por exemplo a Rebecca Ferguson, que já é figurinha conhecida aí de fãs de Missão Impossível. Ela tá atuando muito bem como a Juliet, a protagonista. Então nós temos algumas carinhas ali que deram vida, uma vida muito boa a esses personagens. Eu também fiquei muito empolgada. A série tem aquela receita bem básica de te prender com cenas impactantes no final. Aí acaba o episódio, ela tá quase caindo de vários andares e você fica, meu Deus, será que ela caiu ou não? Ela vai ficar pendurada nessa escada por uma semana. Ainda bem que eu vi depois que essa série foi lançada, então eu consegui ver todos os episódios, porque esse tipo de conteúdo me deixa muito ansiosa, mas é uma ansiedade legal, porque você fica querendo saber o que vai acontecer. A primeira temporada de Silo foi produzida pela Apple TV com a bênção de Hugh Howey, enquanto produtor executivo. Nomes estrelados se juntaram ao elenco, como Rebecca Ferguson, Ian Glen, o Sir Johan de Game of Thrones, e Harriet Walter, conhecida por seu trabalho em Succession, Ted Lasso e outros. Silo recebeu críticas muito positivas, registrando 88% de aprovação no site Rotten Tomatoes, e já garantiu a renovação para a segunda temporada. Nesse momento, as gravações inclusive já foram retomadas. Bom, ouvinte, nós já deixamos muito claros que gostamos muito da série. E agora a gente quer falar com spoiler, porque não tem como se segurar, tem tanta coisa pra comentar sobre isso aqui. A gente vai deixar você mais perdido ainda se você quiser ouvir aqui com a gente se controlando. Então, faça um favor pra si mesmo, vá ler esse livro que é incrível. Esse livro é de 2011 e, cara, é sensacional. Assim, a escrita do Hugh Howey é incrível, é muito divertido de ler. Esse livro passa assim voando, porque você quer consumir mais e mais capítulos. Então vai ler essa trilogia, vai assistir essa série, é isso. Fique avisado dos spoilers. Eu quero falar o seguinte, sobre essa questão do livro, existem muitas mudanças do livro pra série, muitas. E no começo eu fiquei bem incomodada, por alguns motivos. Por exemplo, o George, que a gente comentou, que é esse boy lixo aí que a Juliet amava, o George simplesmente não existe no livro. Na verdade, Vou até fazer uma ressalva. Ele até existe, mas ele não existe no tempo presente, assim, da narrativa. Nós, leitores, nunca conhecemos o George. Assim, a forma como ele morreu, sinceramente, dane-se. Não é interessante. É um crush superado. É um crush superado, assim, total. Ela já fez as pazes com o passado dela, e é isso. Mas eu entendo, depois eu vim a entender por que a série decidiu colocar o George como um ponto ali a ser, né, um ponto de obsessão da Juliet. É porque tem a questão do sentimento, né? Tem que ter essa parte do drama, da dor, tem que ter a parte emocional pra te prender também. E ela faz isso bem, até que a Rebecca Ferguson acaba incorporando bem esse papel de praticamente viúva. Não que na vida dela a gente tivesse sofrimento suficiente, né, pra um drama, né? Tinha muito sofrimento, porque a Juliet perde a mãe e o irmão muito cedo, e assim, de formas muito ruins. A relação dela com o pai dela é horrível. Porque ela culpa o pai por tudo. Mas a questão ali do romance, eu acho que foi um estopim que a série decidiu utilizar para que ela buscasse essas respostas. Tudo bem, funcionou pra série, é válido, eu acabei aceitando. Até porque a gente já falou aqui no Perdidos várias vezes que não precisa ser idêntico, né? É adaptação.
Outra diferença que... Mas essa me incomodou mesmo, essa me incomodou real, viu, Bruna? E eu sei que você não leu o livro, amiga, mas eu quero tua opinião sobre isso. Ok, me dá spoilers, porque eu amo spoilers. Não é spoiler não, relaxa. Essa parte ainda não é spoiler. Ok. Eu achei tão péssimo esse personagem do Sims, que, nossa, cada vez que eu via esse cara na tela, eu me encolhia sei lá, de vergonha alheia. Porque, putz, que atuação horrível, gente. Eu achei péssimo, achei simplesmente péssimo. E no livro, ele é só um bostinha da segurança, ele não tem essa importância toda. Na verdade, a série nos leva a crer que ele é muito importante até certo momento, né? E depois a gente descobre que ele é só cachorrinho do Bernard lá, também não é nada... Começa a dar uns plot twist louco, né? Sim, nossa, a série tem vários plot twists. Mas aí, você gostou desse personagem? Cara, pra mim ele parece um robozão, tem hora. Ele parece tipo Nemesis atrás do Stars. Sabe? Parece que ele fica gritando, tem hora lá, Juliet, vai perseguindo ela. É difícil, gente. E eu acho ele tão fora do contexto ali, sabe? É nítido que ele é muito certinho, é muito ali aquela coisinha toda, e... sei lá, eu não consegui ter... Não chega nem a ser antipatia por ele, não senti nada, sabe? Um personagem que você não... Não, eu senti antipatia sim, senti ranço. Ranço ele dá mesmo. Dá muito ranço. E aquela barba dele parece que não é dele. Parece que eles colaram um tufo, assim, de pelo na barba dele pra completar, e dá vontade de chegar lá e puxá-la por inteiro. Mas isso tem a ver com o que eu vou falar agora. Como eu disse no começo, o Silo é uma comunidade ali, uma sociedade cooperativa. Eles não têm noções de moda, por exemplo, porque a única intenção do Silo é sobrevivência. Eles não são uma sociedade capitalista. Eles não têm noções de individualidade. Eles precisam ser um corpo só para sobreviver. Tanto é que no livro, eles nem usam esse tipo de roupa comum. Eles usam macacões, igual no Fallout. E são macacões divididos apenas por cores de setor. Identificação mesmo. Sim. Eles não são importantes enquanto indivíduos, tanto é que o tempo todo é falado na série a sobrevivência de todos em detrimento da morte de um, sabe? Tipo, não importa se um vai ser sacrificado. É o bem maior. É o bem maior. E aí me aparece um cara de barba estilosa, assim, na cabeça dele, né? Jaqueta de couro. Gente, de onde saiu essa jaqueta de couro? Que ninguém mais tem couro. Como é que tem couro se não tem boi, não tem animal de grande porte? Mal tem animais, sabe? Você tem animais pequenos, tipo coelhos. Olha o plot aí, hein, amiga? Será que a jaqueta de couro é uma relíquia? Pô, essa é a jaqueta de couro mais velha do mundo. Couro legítimo, tá vendo, gente? Visto em couro original, hein? Vale a pena. Os veganos agora choram. Ai, gente, é tudo meme, até porque esse cara é um meme. Esse cara nem devia existir, socorro. Mas assim, parando com o hate aqui, só porque eu li o livro e tô comparando, apesar disso, apesar dessas diferenças, exceto essa diferença do Sims, que eu realmente não entendi muito bem o papel dele, eu achei, assim, bem desnecessário. Eu acho que só quiseram colocar um ator meio famosinho, que é o Commons aí, que fez John Wick e tal, mas assim, pra mim ele tá no mesmo personagem ainda. É aquele ator que troca de filme, mas nunca troca o personagem, né? Gente, com todo respeito aos fãs aí dele, mas é ator genérico, né? Eu não vejo motivo. Eu, sinceramente, não vejo motivo nesse personagem. É só pra criar mais uma tensão ali, só que é uma tensão tão fake que eu fico, tá bom, meu querido. Tá, você tá ameaçando quebrar a perna dela, beleza. Show. Foi o que eu falei, ele fica tipo Nemesis atrás do pessoal da Star, sabe? Ele passa a série inteira ali, a temporada inteira, correndo atrás dela, obcecado por ela ali, de que ele precisa fazer alguma coisa contra ela. E aí, ao invés de você criar tensão, você, na verdade, acaba tornando uma coisa muito caricata, porque você sabe que, cara, a gente que lê, que assiste muito conteúdo, a gente sabe que esse tipo de vilão é o vilão mais besta que pode existir, sabe? Ele não vai fazer nada, ele só tá latindo ali o tempo todo, mas ele não vai morder. E assim, mesmo que aconteça alguma coisa, você sabe que não tem sentido, e ele é um bobão, entendeu? E no final ele vai ser derrotado. Porque é clichê, é bobo. Então, assim, essa é a minha grande crítica aí, já deixo registrada. Eu não gostei desse cara. Deixei claro que não é nada contra o ator. Não é contra o ator. Eu acho que ele não desempenhou um bom papel, mas eu tô falando do personagem. O personagem é péssimo. Cara, pode ser que esse personagem, não sei, talvez ficasse melhor com outro ator, talvez, mas eu acho que é o roteiro mesmo. Eu acho que esse personagem não devia existir com esse destaque todo. Porque, mas eu entendo que também tem um detalhe, né, que eles não quiseram entregar o vilão de cara. Quem é o verdadeiro vilão aí desse Silo?
E preste atenção quando eu falei desse silo. O vilão, na verdade, é o Bernard, né? Que é o cara da TI, que assume como prefeito quando a prefeita Jans morre lá no comecinho. Então, poxa, eu entendo que eles tenham colocado o Sims pra dar uma disfarçada, né? Mas não sei. Foi muito ego inflado pra ele. Foi mesmo. Tem algum outro personagem que você acha que tem um destaque, assim? Olha, destaque. Eu acho que teve alguns personagens secundários que não tiveram destaque, eu acho que mereciam. Tipo quem? A turma lá da mecânica, eu gosto bastante. Eu gostei deles bastante. Mas, por exemplo, tem um personagem que tá sempre com ela que até certo ponto ele é indiferente na história. E o nome dele é sempre citado, mas ele é indiferente. O Billings? Que é o Billings. Uhum. Todo mundo fala, porque deveria ser o Billings e tal. E, tipo, não cheira, não fede. Não... Ah, mas eu acho que ele é isso mesmo, ele é o chatão. Coitado. Olha, gente, ela tá terrível hoje. Ela tá terrível. Coitado, mas não, assim, nada contra, não. Nem a favor. É o quê? Tá vendo? Não cheira, não fede. Eu acho que, tipo assim, eles deram tanta ênfase pra alguns personagens que esqueceram muito de outros. Eu fiquei um pouco triste de não terem falado mais do Lucas nessa primeira temporada. O Lucas é o sonhador lá das estrelas, é o Galileu do Silo. Ele só se lascou de ter, como diria o Bernard, de ter tido uma paixonite pela Judith na série. Eu fiquei com muita dó dele. E a gente deve comentar sobre o fadídico beijo. Ai, gente, que beijo vergonha alheia, tadinho. Aquele primeiro beijo da adolescência, eu quero roubar um beijo, mas não tenho coragem. Eu fiquei com muita dó dele, gente, desculpa. É isso que eu tô falando. Eu acho que eles focaram tanto em alguns personagens e esqueceram outros, que eles poderiam ter explorado tão melhor. Vamos começar pelo básico. O Becker ali no início, que dá, tipo assim, no primeiro episódio, quando você assiste, você acha que é ele que vai ser o protagonista, né? Pra quem não conhece a história, igual eu que não li o livro. Ah, mas é porque ele cumpriu o papel dele, amiga. E eu acho que a série, na verdade, desenvolveu muito bem o Holston. É Holston Becker, né, o nome dele. E a esposa, né? Porque a série procurou dar esse contexto que eu acho que foi muito bem-vindo. Porque o livro já começa com essa coisa impactante de eu vou sair. Já metendo na porta, né? Igual a cena inicial mesmo, dele se prendendo na cela e chamando o Marnes, que é o segundo no comando, né? O livro é daquele jeito, exatamente daquele jeito. Só que você não tem um motivo. O motivo é a Juliet que vai tentar descobrir. Porque, na verdade, é isso que move ela. Ela é promovida a xerife por um breve contato que ela teve com o Holston. E ela cai de paraquedas. Ela fica tentando investigar o motivo do Holston ter saído. Não o motivo da morte do George. Esse é o detalhe aí da diferença do livro. Mas tudo bem, como eu disse, foi bem-vinda também a alteração no sentido de humanizar bastante a Juliet como uma personagem que não tá só curiosa. Ela tem uma dor muito profunda ali que ela utiliza como combustível, né? Pra continuar nessa investigação. Isso é bom. Eu achei bom. Por isso que eu entendo não ter desenvolvido o Holston. Eu acharia mais interessante eles terem mantido o motivo do livro. Como sempre, o clichê genérico do eu preciso descobrir por causa do amor, sabe? Aquela coisa. Ó a inimiga do amor aí. Eu não sei como que é a relação dela com o Holston no livro. Apenas conhecido. Não, mas suponhamos que fosse tipo a dela com a amiga dela da mecânica. Que eu esqueci o nome dela. A Shirley? Sandy. Shirley, isso. Aquele amor de amizade dela com a Marta, por exemplo, foi um amor de criação, tecnicamente falando. É sempre o clichê do amor romântico. Eles não podiam ter colocado uma relação mais profunda com o Holston, porque justamente tem esse choque de por que a Juliet foi escolhida por ele se eles mal se conheciam. E real, eles mal se conheciam. Ela ajudou em uma investigação que foi a do George. Por que ele escolheu essa mulher que nem tem conhecimento sobre o pacto, né, que é o código de leis deles? Ela fala mesmo, né, fala assim, olha, você é a 10ª pessoa que me pergunta se eu já li o pacto. Nitidamente, a Juliet sou eu, tô fazendo as gravações aqui, né? A gente caiu de paraquedas aqui, você leu? Não li nada, mas eu tô aqui. Gostei da comparação. Cara, mas eu vou falar pra você que eu amo a Juliet. Eu acho a Juliet uma protagonista incrível. Cara, ela é muito bem escrita. Assim, lição para escritores homens
querendo escrever personagens femininas. É esse o caminho. A Juliet não é aquela protagonista, sabe, tipo, poder do protagonismo. Agora ela assumiu como xerife, ela sabe tudo. Não, ela é uma péssima xerife, ela é péssima em tudo que ela tenta fazer. Ela erra tudo. Foi o que eu comentei. Eu gosto dela que ela resolve tudo na força, né? Ela é prática, né? Assim, Mas o quê? O que ela continua sabendo fazer, que é a parte da mecânica. Ela é muito boa na mecânica, mas por quê? Porque ela é curiosa, porque ela é inteligente, beleza. São características normais, não tem nada de sobrenatural, assim, na inteligência da Juliet. Ela é muito observadora. Ela usa isso na profissão dela. Ela cresceu na mecânica e ela é uma excelente mecânica. Ponto. Ela é corajosa, ela é teimosa, mas são características normais. A Juliet não tem nada de especial com ela. E eu gosto muito disso numa protagonista, sabe? Não tem essa coisa de você é a escolhida. Eu gosto dessa coisa da Juliet de que, cara, ela não é uma personagem cheia de coisinhas delicadas, ela não é super feminina, mas ela também não assume aquele estereótipo de, já que ela é da mecânica, ela vai ter que ser, tipo, toda machona. Não, também não é isso. Ela é apenas a Juliet, ok, sabe? Você vê que ela não tem, assim, às vezes, essa atenção em coisas menores, vamos dizer assim, mais minimalistas, que ela não se ligou no recado que o Halston deixou pra ela. Sim, ela não se ligou. Não, ela é uma péssima detetive. Ela é horrível, só tipo assim, ela é muito inteligente pra certas coisas e muito desatenta pra outras. Ela é muito engenhosa. Ela sabe fazer as coisas funcionarem, mas ela não tem essa atenção, assim, necessária pro cargo de xerife, uma investigadora, né? Mas eu gosto demais da construção da Juliet e eu acho incrível como ela é corajosa e bem louca mesmo, sabe? Tipo, eu vou fazer, dane-se. Adoro isso nela. Gente, ela reparou o gerador. Sim, tem algumas cenas, vamos lá, né? Tem algumas cenas que são um pouco forçadas. A gente pode falar delas. É uma Além parte do que eu não beijo gostei. da série. Ai, gente, mas o beijo é assim. A gente teve beijo geriátrico. Ah, mas foi fofo, vai. Foi muito fofo. Eu fiquei com pena daquele casal. Ah, é o Marnes e a Jans. Gente, primeiro que assim, eu amo a Jans. No livro ela tem muito destaque. Infelizmente, na série a participação dela foi curtíssima. E nitidamente ela deve ser uma personagem poderosa, né? Poderosa no sentido assim, de força, né? E pros né? fãs de Annie e Fanny, ela é a Marilla. Então, assim, quando eu vi, gente, é a Marilla, eu já fiquei toda, oh, meu Deus, é a Marilla. Aí, né, pouquíssima participação, mas tudo bem. Valeu enquanto... Mas eu acho que ela entregou bem a personagem dela, Sim. Porque ela mostrou uma desenvoltura, assim, uma postura que realmente ela passava respeito, né? Eu amei a Marilla. E o beijinho foi fofo, assim, bem fofinho. Eu achei que foi condizente pra idade deles, pro tipo de amor deles. Sim! Nossa. Porque já não é aquele amor paixão, né? É um amor. Agora, esses momentos forçados que a gente tá falando, não é... Ai, gente, puxa. Das cenas sem sentido, exageradas pra mim, tem um momento em que a Juliet vai reparar o gerador e eles têm que parar o gerador, né? Então, e o gerador funciona a vapor. Então eles têm que fechar a escotilha que dá essa vazão pra eles poderem parar o funcionamento dele. Quando a escotilha é fechada, aquele negócio tá vermelho, pegando fogo. E ela lá, como protagonista, heroína da história, desce lá com uma mangueira de bombeiro, né? Vamos dizer assim. E joga água naquela porta. Gente, assim, era pra ela ter cozinhado, né, a primeiro momento, só com vapor ali. Quem já abriu panela de pressão sabe como que é. E olha que nem é tão quente. A água começa a subir e aquela porta ainda tá vermelha. Como que essa mulher não virou sopinha cozida de Juliet? Quando eu falo que ela não tem esse poder do protagonismo, infelizmente a série acabou dando um pouco... Essa cena foi uma que ela deu um foco de protagonismo, né? Sim, a série acabou dando isso nas cenas de ação. Que tem bastante cena de ação nessa série, até pra gerar esse engajamento aí, de ser, né, uma coisa que cria essa tensão. E lembrando que a Rebecca Ferguson é uma atriz de filmes de ação, então também deve ter essa vibe aí. Ela tá como produtora executiva também da série, então possivelmente foram escolhas dela. Ela tá habituada a isso. E eu acho que isso também a gente pode levar também um pouco como ponto de vista da narrativa. Porque imagina, se você é uma pessoa que tá totalmente de fora ali, olhando, né, fala assim, velho, que mina burra. Assim...
Eu pensaria. Você tá se jogando pra se matar. Mas acaba dando certo porque ela é a protagonista e ela não pode morrer naquele momento ainda. Igual ela fica pendurada, né? Igual você falou, não sei quantos andares, várias vezes você fica nessa aflição de tá pendurada, não tá pendurada. Sim, isso aqui é uma cena típica de Missão Impossível, né? Até que a cena dela pendurada até não é tão forçada se você parar pra pensar que, pô, ela é uma mecânica e ela provavelmente é muito forte. A questão do gerador realmente foi bem overpower. Outra cena que eu achei, assim, que me deixou bem chateada, que eu olhei, putz, que solução fácil, que roteiro mal pensado, é quando ela prende a esposa do Sims no cano, porque ela quer acessar um HD comprometedor, uma relíquia, né, que ela conseguiu com o George, lá, o crush Eu dela. acho tão chique o termo relíquia. Ela quer acessar esse HD e ela não tem como chegar ao terminal que tem autorização, porque ela já tá sendo perseguida. De novo, ela tá no momento sendo caçada pelo Nemesis Sims. Ela fugiu de novo, meu Deus, como pode? Juliet, tá vendo? É o Nemesis, gente. E aí ela prende a esposa dele num cano com uma algema. E, cara, milagrosamente, a mulher tinha a chave da algema no bolso. Putz, fácil, né? Quem não tem uma chave de algema no bolso? Eu tenho a minha aqui, você tem a sua aí, Bruna? Eu tenho, inclusive tem de cores diferentes, se quiser trocar. Tá até num chaveirinho cor-de-rosa. Com pompom, assim, escrito algema. Use em caso de emergência. Isso aí ficou parecendo algema de outra coisa. Ô, louco! Ai, pode ser também, Bruna, não vou julgar vai aqui. saber, né? Porque vai saber se era por isso que ela tinha as chaves. Oh, meu Deus! O plot twist. Mas olha só, voltando no Sims, você vê que ele é um personagem tão bom, que o cara é o chefe da segurança. Não, ela dá um olé nele e o tempo todo cadê a Juliet? Escapou de novo. Ai, meu Deus, muito bom. Mas parece que a gente tá falando um monte de defeitos e, na verdade, são momentos muito pontuais ali da série que, assim, você vai dar uma revirada de olho, você vai pensar, putz, sério mesmo? E, assim, passou porque tem coisas ali que são muito interessantes. E uma coisa que eu acho muito interessante é como eles colocam algumas discussões que eu acho, assim, muito relevantes na história. Por exemplo, a questão de um regime ditatorial ali dentro do silo, em que as pessoas sequer têm noção de que elas estão sendo controladas e vigiadas, e isso aí parece até uma vibe meio 1984. Né? A história do 1984, para o ouvinte conhecer, ou para o que não conhecer também, tem essa figura do Big Brother, né, que é essa tela gigante que controla a sociedade ali, que é uma sociedade ditatorial, autoritária, e você tem essa vigilância 24 horas por dia, até daí que surgiu o nome do reality show, em que as pessoas não têm direito a nenhuma privacidade. E ali você também tem isso, porque existem câmeras estratégicas em todos os andares, em todos os cômodos, em todas as casas. E as pessoas não fazem ideia de que estão sendo vigiadas. Na verdade, elas não conhecem nem o conceito de câmera, porque uma câmera seria uma relíquia. E as pessoas não poderiam ter isso. Só quem tem conhecimento das câmeras é a TI. E, na verdade, quando você vai olhar, todo o problema está na TI. Que a TI controla tudo. Até tem uma frase do Bernard que ele fala assim, né? Ah, Juliet, você acha que você mantinha o silo vivo ao cuidar do gerador? E ela, claro, né? Porque o gerador precisa... a eletricidade, tudo que o silo precisa pra água, enfim, pra tudo, né? Pra luz, pra iluminação, pra tudo. E ele fala, não é o gerador que mantém o silo vivo. É como se usa o gerador. E é a TI que controla tudo, na verdade. É a TI que controla as pessoas, que controla que tipo de água, em que potência, se vai chegar a tal andar ou se não vai, enfim. E aí a gente entra em discussões muito interessantes de abuso de tecnologia, do quanto nós somos controlados pela tecnologia. É um certo ranço do personagem do Bernard também, né, nesse discurso dele, que ele é um personagem extremamente narcisista, né? Nossa, demais, né? Ele sempre se coloca como, você acha que você é bom, mas eu sou melhor. Sabe, ele tem essa necessidade do o seu é importante, mas o meu é mais, sabe? É sempre aquela teoria do meu cavalo é maior do que o seu. Ainda bem que você falou cavalo.
Aquelas exposições, tá? De premiação, por favor, gente. Entendeu? Eu achei. Nossa, ele é muito irritante. Ele é muito irritante. Pior de tudo que ele me enganou. Porque em algum momento eu achei que ele era um senhorzinho perdido ali. Foi onde que deu o plot twist carpado ali, que foi na hora das escadas, sabe? Entendo agora. Porque assim, como eu já li, É diferente a sua percepção. quando ele apareceu, assim, ele não precisou nem falar o nome. Quando eu vi a cara daquele sujeito, eu falei, é o Bernard. Aí ele falou o nome dele, eu falei, seu velho escroto. Porque ele é péssimo, ele é péssimo. Cara, ele é muito calculista, ele é muito frio. Sim, pra mim ele é alcoólatra, mas tudo bem. Por causa É, velho. Ué, ele acabou com o estoque de bebida da Jones, prefeita. né? Coitada, ela não bebia o negócio. Aí ele chegou e ainda falou assim, eu vou beber tudo. O máximo que eu puder, eu vou beber. Eu beber até cair. É o que eu te falo, que eu comentei com você logo no início, que eu falei que é os personagens que eles largam. Porque aí tem a juíza, que até então também era aquele negócio, juíza, e aí a hora que, bum, eles falam assim, a juíza não é isso não, é o Sims, aí esqueceram a juíza, morrendo lá da gripe dela, lá na casa A gente dela. descobriu que a juíza, na verdade, também é só cachorrinho da TI, né? Tudo é a TI. Gente, tudo é a TI. A TI é o Nêmesis mesmo, né? É o grande vilão dessa história, é o departamento de TI. Não só o Bernard, fica a dica. Mas ele é o chefe da TI, né? Então, tudo ali está vinculado, eles estão controlando tudo. E, cara, isso é tão covarde. A forma como é feito é tão covarde, porque nem ao menos é um controle, assim, que as pessoas sabem. Elas têm medo de um inimigo invisível, porque elas não conseguem dar esse nome pra quem é que tá controlando. E eu acho isso de uma covardia, assim, tão tremenda, mas tão inteligente também, por outro lado, porque nos gera tantos questionamentos. E uma outra coisa que eu acho interessante da gente ver, essas referências aí à questão de como nós sobreviveríamos. E aí a gente entra no ponto que você disse que queria voltar, Bruno, que é das rebeliões. O problema das rebeliões é pessoas curiosas tendem a ir contra, vou generalizar aqui, né, contra qualquer tipo de sistema, né, vamos dizer assim. Não só ir contra, mas assim, questionar, né? No sentido de ir contra nisso mesmo, de questionar, de argumentar, de ter curiosidade mesmo, de saber o porquê, entendeu? E isso não é interessante pra eles. De maneira alguma, porque pode pôr tudo a perder, mas perder o quê? Entendeu? Isso é outra pergunta que fica, porque o medo deles das rebeliões não é o bem-estar do Silo no sentido, nossa, vai ter mortes, vai ter destruição, não porque a primeiro momento você acha que é isso, né? Uhum. Deles irem lá, abrir a escotilha que leva pra fora e matar todo mundo. Sim, e também, assim, é um espaço confinado. Se você tem uma briga, você espera que a coisa possa sair do controle muito rapidamente, né? Vira um efeito dominó. As pessoas estão sob uma tensão muito grande ali dentro. Sim, mas é aí que tá. Isso a primeiro momento, quando eles citam as rebeliões. Só que depois você começa a ver que o medo das rebeliões deles não é disso. É de quê? É deles chegarem no ponto que eles descubram os segredos obscuros do Silo. Sim, é deles perderem o controle sobre essa farsa que eles estão passando. E por falar em farsa, e assim, não tem como não ter rebelião quando você descobre que você tá vivendo numa completa mentira. Eu não quero aqui estragar a experiência do ouvinte que não conseguiu ainda assistir essa série incrível, mas saiba apenas que apenas uns 40% do primeiro livro foram adaptados aqui, até porque a gente tem que ter espaço para contextualizar muitos personagens secundários, dar mais ênfase a certas coisas, tem todo o sentimento das situações e tal. A primeira temporada vai terminar com a descoberta de algumas dessas mentiras. Nós ainda não temos resposta, mas algumas mentiras, algumas das principais mentiras são escancaradas. E isso leva ao nosso final, que já estava se encaminhando aí desde a metade da temporada, que é eles pegando a Juliet e colocando a mulher lá pra limpeza. Que já explicamos que isso significa que babou, né? Foi de arrasta pra cima. Só que não. E aí a rebelião pode ser provocada por uma simples faísca. Eu não tô dizendo que aconteceu rebelião não, tá? Não é o caso aqui. Mas uma simples faísca poderia gerar uma rebelião, como, por exemplo, alguém decidir não limpar. Ou alguém conseguir chegar ao ir pra limpeza depois de um certo
ponto em que todos morreram. Por que essa pessoa não morreu naquele exato ponto que todos tinham morrido antes? Por que ela conseguiu dar alguns passos a mais? Ou por que ela conseguiu simplesmente sair de vista do nosso radar? Silêncio de suspense. Eu deixo vocês pensando aí também, é porque se eu falar eu sou rainha dos spoilers, eu vou ficar quieta aqui. A série vai puxar muito isso, e provavelmente na segunda temporada a minha expectativa é de que eles coloquem algumas grandes respostas, não todas ainda. Obviamente, como eu falei, são 3 livros e aqui a gente está em 40% do primeiro livro. Logo, muita coisa, claro, não vai ser respondida na segunda temporada, mas a minha expectativa é de que grandes coisas sejam reveladas na segunda temporada. E, inclusive, um personagem que é muito querido na trilogia possa aparecer. E eu espero muito ver mais do Lucas, cara, porque eu gosto demais desse personagem e ainda não tem motivo pra eu gostar dele nesse momento da série. Que droga! Você vai ter que gostar dele durante 10 anos nas Minas, porque foi... Coitado! Foi o que fizeram com ele. Cara, sério, eu fiquei com muita dó dele. Eu acho que ele foi um personagem que foi... Ele foi muito lesado. Ele nem deu uma bitoca direito da protagonista e já mandaram ele 10 anos pras Minas. Tadinho, gente! Eu acho que o único personagem que eu olhei foi assim... Cara, o maluco não fez nada. Ele não foi nem contra as regras. Ele falou, eu não quero, eu não vou. E tomou. Sabe, ele é a prova do... Eu certo, eu tô errado, eu errado, continuo errado. E o Lucas é um fofinho. Eu gosto tanto dele. Mas, de fato, ele só se ferrou. Ele só queria estudar astrologia. Ele só queria ser o Galileu daquela geração. Descobrir as estrelas. Pobre apaixonado, né? Que mandava umas cantadas de quinta série. Nossa, sim. Tadinho. O importante era arrancar o sorriso da personagem ali. Mas eu espero muito que desenvolvam melhor o Lucas pra segunda temporada. E essas respostas aí. E suas expectativas, Bruna? As minhas expectativas envolvem lugares com muita água. Ah, entendi. Assim, ficou muitas dúvidas, ficaram dúvidas demais. E eu acho que tem umas que, tipo assim, eles largaram. Eles jogaram a dúvida que ela existe no ar e esqueceram. Não esqueceram, calma. É que não é a hora ainda. Citaram aquilo, a mulher vai dessas escadas, vê água pra caramba e pronto, acabou. Só foi um momento. Ela não teve coragem de prosseguir. Ela tem pavor de água. Eu sei, eu também tenho pavor de água. Eu fiquei nervosa com aquela cena. Inclusive, fiquei nervosa na cena do gerador, com aquela água subindo, ela se afogando. Nossa, me deu desespero. Mas eu sou curiosa. Por que ela não foi lá, não mandou alguém lá? Ela era xerife. Sei lá, sabe, mandasse o Billings lá pra ele fazer alguma coisa. Ele não iria, ele é certinho demais. Ai, ele é certinho demais. E igual pra mim, aquela coisa lá dele, ele não colou da mão, né? Que, eles aceitaram, eles vão abrir uma exceção pra mim. Aham, vai lá, iludido. Tenho certeza que não é isso. Cara, eu não consigo me lembrar do que acontece com o Billings no livro. Eu confesso. Tá vendo, gente? Ele é um personagem tão bom, tão útil, que tá vendo que não faz diferença. Ele vai fazer alguma diferença, sim, eu tenho certeza disso, mas eu não me lembro qual. Eu fico devendo. Mas tá vendo? É que ele vai puxar a alavanca. Tem, assim, aproximadamente uma década aí que eu li esse livro, então eu vou ficar devendo a informação do Billings. Eu acho que, igual sobre as relíquias, tem umas relíquias lá que eu fiquei me perguntando, por que esse drama todo com essas relíquias, sendo que, Porque elas sabe? despertam perguntas. Tudo bem, mas, por exemplo, do patinho, que é aqueles porta-bala. Então, aí é outra coisa que eu vou ficar devendo, porque isso também não tem no livro, não. Não, sim, mas eu digo, por exemplo, o HD eu entendo. Eu acho que é mais na questão de levantar questionamentos. O relógio, eles não têm relógio lá? Tem. Mas não naquele modelo, provavelmente. Eu entendo o livro com as fotos ser uma relíquia vermelha. Entende? É mó cagueta do mundo exterior. Claro, o único livro, pelo menos que se tem notícia, de fotos, de reportagens ali, é um livrinho de... tipo uma enciclopédiazinha, né? Mas... vamos aguardar respostas. Na minha opinião, é tudo uma questão de não levantar questionamentos, porque perguntar é muito perigoso. A curiosidade, o Silo deixa claro que curiosidade mata. Não só o gato. Mata a pessoinhas também, gente. E com essa mensagem aí de que o Silo não quer perguntas, mas esperando por respostas na próxima temporada, é que a gente se despede de você, ouvinte. Muito obrigada por nos acompanhar, por comentar, por interagir com a gente. Aliás, comentem mais, nós gostamos muito de receber comentários de vocês. E nos vemos na próxima. Bruna, muito obrigada por ter gravado comigo. Foi muito bom gravar com você de novo. Obrigada, amiga. É sempre um prazer estar aqui. É um prazer
estar com os nossos ouvintes. É uma honra. honra. É um prazer te receber também. Então é isso, ouvinte. Continue aí com a gente. Muito obrigada e um beijo. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Bruno Tomura. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é da Domênica Mendes. O assistente é o Leonardo Tremesquim e a edição é do Leonardo Tremesquim também. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.